nosso assunto no Viver Melhor é ebiatria. Você conhece, sabe o que faz um médico ebiatra? A ebiatria surgiu na década de 50 na Europa e nos Estados Unidos. No Brasil, ela surgiu em 1974. É uma técnica antiga, mas não muito conhecida. Para conhecer um pouquinho mais sobre a ebiatria, sobre o que faz um médico ebiatra, eu converso hoje com a Vânia Ferlin. Boa noite, Vânia. Explica primeiramente para a gente, o que faz um médico ebiatra? Boa noite. Na verdade, o médico ebiatra ele trabalha com adolescente, né? O pediatra trabalha com criança, é um ramo da pediatria, e ele, depois que passa dos 10 anos, aí passa para o ebiatra, que acompanha a adolescência até entrar na vida adulta. Então, trata-se de um médico que acompanha a adolescência. Exato. Fazem muitas vezes que o pai não sabe o que fazer, se leva no pediatra, se leva no médico normal, existe um médico específico. Existe um médico específico que é o ebiatra. Na verdade, a palavra vem da deusa grega Hebe, que é juventude, tem o estudo da juventude. E ela corresponde à idade, segundo a Organização Mundial de Saúde, entre 10 e 19 anos de idade. Eu trabalho com a faixa etária de 8, que alguns entram em puberdade um pouco mais cedo, de 8 até os 22, 23 anos. Porque a gente sabe que também a adolescência se estende um pouquinho mais além de 20 anos. Mas é nessa faixa. O que você costuma atender mais aqui, doutora? Meninos ou meninas? Principalmente por essa fase aí que você falou, de até 22, 23 anos, muita gente comenta, né, que os meninos amadurecem depois. Realmente isso é uma verdade? São atendidos mais meninos ou meninas? Olha, mais ou menos se empata, mas a frequência maior é de garotas, de meninas. Os garotos são mais resistentes à consulta. Sim, a adolescência no sexo masculino é um pouco mais demorada. A menina entra geralmente em puberdade em torno de 10 anos, 8 a 12 anos, e o garoto de 10 a 14. Vamos explicar para quem está em casa, então. Vem o adolescente até aqui ao consultório, né? Ele vai ser atendido, vai passar por uma consulta normal, como se você estivesse levando um filho ao pediatra, mas os principais problemas são os psicológicos. Seria isso? O adolescente tem, como qualquer a criança ou o adulto, os problemas comuns, né? Uma infecção respiratória, uma alergia. Nós damos atendimento necessário, precisar, uma infecção aguda. Mas o que a gente percebe é que na adolescência, claro, você está em plena mudança física, no auge da sua força vital, então são uma faixa que não existe muito problemas de saúde em geral. O que existe mais são as questões próprias da idade. Então aquela questão da criança que vive gripadinha, aquela criança que vive com bronquite, vai amenizando ao entrar na adolescência. Mas aí vem outros problemas que fazem parte peculiares dessa época de transição, que seria realmente aqueles problemas voltados para a questão física, em função do crescimento, do desenvolvimento, física, né? E as questões psíquicas também, né? A gente fala em adolescência, fala também em vacinas, né? Muitas vezes eu acho que é só a criança que precisa vacinar, né? O adolescente tem vacinas específicas que devem ser tomadas? Tem algumas vacinas que inclusive não fazem parte do calendário, né, vacinal, que é empregado nos postos de saúde. E muitas vezes esses adolescentes eles não acabam não fazendo essas vacinas. Às vezes algumas vacinas têm que repetir e acaba não vindo a consulta, e mesmo quando a gente pergunta, às vezes eles não sabem da carteira de vacinas. Então algumas vacinas são obrigatórias, como HPV para as meninas a partir dos 9 anos, e a gente sabe que muitas meninas não fazem. Então o ideal é uma informação melhor, se procurar se informar, porque às vezes isso realmente passa batido da família e do próprio adolescente. Doutora, quais são as principais angústias dos adolescentes que você costuma atender aqui no consultório? Quais são as principais reclamações, principalmente nessa fase de mudança, né? Mudança de voz, de corpo, mudança de ambiente familiar? Quais são as principais angústias? Olha, as angústias estão muito relacionadas com a mudança do corpo físico, né? Ele acaba tendo que lidar com um novo corpo. Às vezes ele cria uma expectativa em cima desse corpo, até porque a sociedade prega muito um corpo perfeito. E as meninas não podem ter uma celulite, uma estria, os garotos têm que ter um corpo malhado. Então ele tem que se sentir num corpo novo. E isso às vezes é muito rapidamente. Então eles sentem assim muita dificuldade. Depende como ele vai lidar com esse corpo, né? Às vezes esse corpo serve para dar prazer, para projetar eles, eleva a autoestima.
Às vezes eles não amam esse corpo, se sentem infelizes, sentem dor em função do corpo. Alguns acabam evoluindo para uma obesidade, dependendo de como isso é trabalhado na família, porque às vezes o corpo não fica dentro daquele corpo idealizado. Essa indústria do corpo perfeito mexe muito com os adolescentes. Sim, e aí o que a gente vê é que eles acabam se perdendo às vezes em dietas rigorosas, né? Ou mesmo academias, uso de suplementos anabolizantes, em função de não saber lidar com essa dificuldade. Então eu quero te agradecer, doutora. A gente tirou algumas dúvidas, eu sei que tem muita coisa para esclarecer, principalmente se tratando de adolescente, né, doutora? Mas muito obrigada pela sua participação. Eu agradeço a você e uma boa noite. Olá, meu nome é Beatriz, eu sou dermatologista e a minha dica de saúde para o verão é um cuidado especial com limão, que é utilizado para a realização de caipirinha ou de algumas bebidas, e temperar peixes, e o uso de perfumes na praia. Na presença da radiação ultravioleta, ocorre uma transformação química nessas substâncias presentes no limão, em alguns componentes de perfume, e isso facilita queimaduras de primeiro a segundo grau na pele e terminam com manchas. Então, bastante cuidado, lavar bem a mão, esfregar bem e não se expor ao sol ou em locais parcialmente nublados tendo contato prévio com essas substâncias.